Estamos muito perto do Dia Mundial da Criança e por isso quero lançar aqui um desafio de olharmos para um tema que atravessa o cotidiano de todos nós e de muitas famílias, que são as notícias e a forma como estas chegam às crianças, porque mesmo quando não são o público-alvo, as crianças ouvem, veem, absorvem informação e muitas vezes sem contexto. Então, como é que se explica o que é uma notícia às crianças? Como podemos ajudar os mais pequeninos a distinguir os factos das opiniões e de que modo podem perceber um pouco melhor o que é informação credível? As respostas estão precisamente neste episódio do É Comunicar que nos entendemos, em que vamos ajudar os adultos a explicar às crianças o que são notícias e como funcionam. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Neste episódio, eu vou fazer aqui uma espécie de viagem no tempo ao meu próprio percurso. É verdade, eu há cerca de 14 anos, ainda eu era jornalista, desenvolvi um projeto muito especial, um projeto de educação para os mídia, ou melhor, de literacia mediática, em que ia às escolas a ensinar às crianças, neste caso do primeiro ciclo, como é que funcionam as redações, o que é que fazem os jornalistas, e também o que é publicidade e porque é que a publicidade existe e, nomeadamente, porque é que existe publicidade nos meios de comunicação social. Foi um projeto que gostei muito e depois também tirei formação de educação para os mídias que me permitiu ali dar formação a professores sobre como é que em sala de aula nós podemos explicar aos mais pequeninos então aqui o mundo das notícias e da publicidade. E então, um pouco inspirada nesse meu gosto, eu tomo a liberdade de adaptar e trazer aqui o tema para o É Comunicar que nos entendemos, aqui a propósito então do Dia Mundial da Criança e por isso vamos abordar estes temas. Este episódio, no fundo, vai estar dividido aqui em duas partes. Neste primeiro episódio vamos falar sobre as notícias e no episódio seguinte vamos falar sobre a publicidade. Tudo isto aqui adaptado à comunicação que podemos ter com os mais pequeninos para lhes explicarmos o que é isto, porque na verdade todos nós, incluindo eles, são influenciados tanto pelas notícias como pela publicidade. Então, vamos a isto. Num contexto mediático que é cada vez mais fragmentado, as crianças estão expostas à informação de forma precoce e muitas vezes desorganizada. Não escolhem sempre o que vem, é certo, mas absorvem. Então, por isso, a questão não é se devemos ou não falar de notícias com crianças. A questão é como é que o fazemos. E uma forma simples de começar é esta: uma notícia é uma forma de relatar um acontecimento relevante com base em informação verificada. Esta definição, que é simplificada, já contém aqui dois elementos essenciais: o acontecimento e a verificação, mas vamos já explicar isto de um modo ainda mais simples. Então, para uma criança é importante perceber que uma notícia não é uma opinião, não é um rumor e não é apenas algo que circula online. É informação que resulta de um processo e este processo pode ser explicado de forma simples. Alguém observa, recolhe informação, confirma e depois comunica. Uma analogia muito útil, sobretudo para crianças mais novas, é esta. Um jornalista trabalha como se fosse um detetive, faz perguntas, procura confirmar e tenta perceber o que aconteceu. Outro ponto aqui relevante é a percepção da negatividade das notícias. É frequente as crianças perguntarem por que razão há tantas notícias sobre acontecimentos negativos. Eu sei que nós adultos também perguntamos isso, é um facto, mas os mais pequeninos ficam ainda aqui mais sensíveis aqui a este tema. A explicação pode ser esta: as notícias tendem realmente a destacar acontecimentos com impacto e muitos desses acontecimentos são de facto problemáticos ou até inesperados.
No entanto, é importante acrescentar: isso não representa a totalidade da realidade. Há também notícias sobre soluções, sobre cultura, sobre ciência, sobre desporto e também muitas iniciativas positivas, e podem também até dar-lhes alguns exemplos dessas notícias com que se cruzem no vosso dia a dia com eles. Mas o critério principal continua a ser o quê? A relevância, está bem? Portanto, outro conceito aqui que é importante tem que ver com a distinção entre o facto e a opinião. Pode ser explicado assim: um facto é verificável, uma informação é uma interpretação. Vamos a um exemplo muito simples: choveu durante a manhã, é um facto. A chuva é desagradável, é uma opinião. Ok? E, portanto, esta distinção vai ajudar a criança a estruturar o pensamento crítico. Boa? Então, no sistema mediático atual, há ainda um outro aspecto muito relevante, que é: nem todo o conteúdo informativo é jornalismo. Então, os títulos, os excertos, os vídeos curtos ou aquelas publicações em redes sociais podem transmitir informação incompleta ou descontextualizada. Por isso, uma regra útil para transmitir é esta: não avaliar apenas pelo título. Deve-se procurar compreender o conteúdo de uma forma mais completa. Ok? Isto é realmente muito importante. Uma ferramenta aqui prática para adultos é incentivar 3 perguntas junto dos seus pequenitos, que é: quem está a comunicar esta informação? Com base em que fonte? E é possível confirmar noutro local? Estas perguntas ajudam a desenvolver critérios básicos de avaliação da informação, ok? Por fim, importa explicar que a informação pode evoluir. Isto é muito importante. As notícias podem ser atualizadas à medida que surgem novos dados. Isto não compromete de forma alguma aqui o trabalho jornalístico, mas nem a credibilidade do jornalismo. Pelo contrário, faz parte de todo o processo informativo, está bem? E temos que lidar isso com naturalidade. Portanto, aqui em síntese: uma notícia é informação sobre um acontecimento relevante baseada em verificação. Ensinar isto a uma criança não exige complexidade, exige clareza e disponibilidade, está bem? Neste próximo Dia Mundial da Criança e nos seguintes e no vosso dia-a-dia, fiquem então com esta ideia importante, que ajudar uma criança a compreender a informação é também prepará-la para tomar decisões no futuro, está bem? Então, no próximo episódio, como eu expliquei no início, vamos analisar outro tipo de mensagem presente no nosso cotidiano, que é a publicidade. E porque nem toda a informação tem como objetivo informar, como é o caso aqui da publicidade. Portanto, se gostou deste episódio, já sabe, partilhe, avalie e comente na sua plataforma preferida. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!